Olá, estava aqui hoje pensando nas nossas reflexões diárias e uma coisa que tem me ocorrido é o papel que todos nós desempenhamos na vida. É uma reflexão um tanto quanto filosófica, mas é uma reflexão que gostaria de compartilhar com vocês. Na vida de trabalho, de relacionamentos profissionais, nós temos algumas ferramentas, alguns instrumentos, algumas metodologias que auxiliam as organizações, as empresas, de uma forma geral, a cuidarem de seus negócios, de sua vida empresarial, de sua performance. E tem uma metodologia empresarial chamada BSC, do inglês Balance Scorecard, que é exatamente indicadores balanceados, medida de indicadores balanceados, que foi descoberta por alguns professores de Harvard na década de 90, quando as empresas eram avaliadas apenas por indicadores financeiros. Ou seja, o que é que fazia uma empresa ser empresa de sucesso? Normalmente as empresas de sucesso eram aquelas empresas que davam bons resultados na bolsa, que davam bons resultados financeiros aos seus acionistas. E esses pesquisadores de Harvard, professor Kaplan, professor Norton, eles identificaram que uma empresa não poderia ser somente avaliada pelos indicadores financeiros, e sim também pelas perspectivas dos processos internos, pelas perspectivas dos clientes e pelas perspectivas das pessoas e dos recursos tecnológicos que a empresa utilizava. Ou seja, o balanceamento desses indicadores ele mediria a satisfação da empresa como um todo, não apenas para os acionistas do ponto de vista financeiro, mas também para os clientes, para os processos internos da organização, para os seus colaboradores e para os recursos tecnológicos que ela utilizava. Se a gente traz uma reflexão dessa metodologia para a nossa vida pessoal, a gente vê que nas últimas décadas, na última década mais fortemente, surgiu um movimento chamado de coaching. E hoje é comum a gente ver coaching familiar, coaching de relacionamento, coaching espiritual, coaching financeiro, coaching esportivo, coaching de emagrecimento, coaching de inteligência emocional, nutricional, de equipes, de vendas, de empreendimento, de recrutamento, de liderança. Ou seja, uma gama de profissionais que se dedicam a ferramentas, a metodologias, a técnicas de planejamento estratégico para conseguir criar um diagnóstico, planejar, medir e acompanhar o crescimento de uma determinada pessoa nesses diversos campos que a pessoa procura fazer. Não é diferente de um movimento que aconteceu há algumas décadas nas organizações chamado movimento de qualidade total, onde as empresas buscavam a excelência na sua gestão e faziam movimentos visando a satisfação dos seus resultados, dos seus colaboradores, dos resultados de uma forma geral. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, meus amigos, é para dizer que à medida que a humanidade progride, a gente busca encontrar caminhos para sermos mais felizes, para encontrarmos propósitos nas nossas vidas, sejam elas empresariais, pessoais, familiares, espirituais, e a gente conseguir equilibrar, medir e crescer nesses propósitos de nossas vidas. Não é diferente a gente ver algumas obras na literatura psiquiátrica, quando a gente vê que as pessoas que têm um propósito de vida mais firme, mais determinado, elas conseguem viver melhor, elas conseguem ter uma sobrevida no caso de uma doença, elas conseguem, por exemplo, resistir a uma prisão num campo de concentração. Ou seja, se você tem um propósito lhe esperando, lhe aguardando, precisando de você, para que você sobreviva, para você que se supere,
você consegue superar melhor as dificuldades que você encontra. Então, isso passa pela nossa saúde espiritual, saúde emocional, que tem uma consequência no corpo físico para a gente viver melhor. Então, dentro desse aspecto, a gente pode pensar num planejamento de vida para que a gente tenha um propósito de vida, para que a gente tenha uma motivação para acordar. Porque o que a gente hoje encontra é que nós desempenhamos diversos papéis na nossa existência. Nós temos o papel do marido, o papel da esposa, no caso das mulheres, o papel do pai, o papel do avô, o papel do amigo, o papel do profissional, o papel do cidadão. E em todas essas tarefas, nós desempenhamos uma determinada função, nós temos uma certa responsabilidade. E essas tarefas nos pressionam a nos mantermos vivos, a nos mantermos motivados a acordar todas as manhãs. Por exemplo, por que muitas vezes a gente fica desanimado, a gente fica sem vontade de acordar ou de lutar? Muitas vezes é porque não nos faltam-nos os propósitos. Ou quando temos os propósitos, falta-nos a energia e a garra para enfrentar e ir em busca desses propósitos. Se olharmos o ponto de vista da nossa encarnação, o que é que nos compete numa existência? A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da saúde física, para poder que essa roupagem carnal que nós vestimos possa dar conta das outras atividades que nós temos. Porque quando nós reencarnamos, nós temos o nosso planejamento encarnatório. Nós planejamos o corpo que necessitamos ter, nós planejamos o ambiente social que vamos reencarnar, nós planejamos o ambiente social que nós vamos ter e enfrentamos essa nossa existência cuidando desses aspectos para, sei lá, se nós temos um planejamento de viver 80 anos no corpo físico, a gente tem que cuidar dessa nossa roupagem carnal para aguentar e suportar os 80 anos, para dar conta de nossas outras atividades do corpo físico e também da saúde emocional, a tranquilidade, o bem-estar dos pensamentos, o famoso mente sana em corpore sana. Cuidar dos nossos relacionamentos familiares, a nossa família mais próxima, os nossos filhos, o nosso consorte, os nossos pais, tomar conta desse relacionamento que está mais próximo da gente, cuidar do nosso relacionamento social, cativar as nossas amizades, cativar os nossos amigos, estar presente na vida das pessoas que nos cercam. Isso também faz parte dessa dimensão chamada saúde física e saúde emocional, dessa outra dimensão chamada relacionamento familiar, relacionamento social. Uma outra dimensão é cuidar dos nossos comportamentos, onde podemos dizer que a gente conhece os verdadeiros espíritas pela nossa transformação moral. Então, cuidar dos nossos comportamentos é enfrentar os nossos defeitos e fortalecer as nossas virtudes. Trabalhar cada um desses aspectos nos conhecendo melhores. Cuidar da nossa atividade profissional, o nosso trabalho, cuidar das nossas capacidades econômicas, as nossas realizações, cuidar do nosso crescimento espiritual, a nossa cultura. Ou seja, são algumas dimensões, alguns aspectos que a nossa vida precisa ter um propósito. A gente precisa ver que a gente está avançando. E as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia vêm exatamente de não termos um controle mais efetivo dos desafios que a vida nos proporciona. A dificuldade sobressai muitas vezes de não termos propósitos claros em cada um desses aspectos. E esses profissionais, como coachings, eles atuam exatamente fazendo transparecer mais claro propostas e planejamentos de vida que podem ser medidos. Por exemplo, cuidar do corpo significa dizer que de tempos em tempos eu tenho que fazer o meu check-up para medir os meus indicadores. Os indicadores de colesterol, os indicadores de glicose, de triglicerídeos, os exames cardiológicos, os exames vasculares e por aí vai.
medir para aferir como você está andando, emagrecer, cuidar do IMC e seguir uma metodologia para isso. Então, como a gente não tem um índice de felicidade ainda, cuidar do comportamento do relacionamento será como se a gente tivesse um índice de felicidade. Saber se eu estou feliz ou se eu não estou feliz naquele dado momento. Então, a gente precisa atuar nessa perspectiva do espírito. E nós, espíritas, temos uma vantagem interessante porque nós conhecemos esse compêndio de que somos espíritos vivendo num corpo encarnado. Então, precisamos cuidar dos indicadores de nossos espíritos para que eles possam estar sintonizados e projetando a felicidade no nosso corpo físico. Quando dizemos mente sana, incorpore sana, quer dizer que o nosso espírito é quem comanda tudo. O nosso espírito é que é capaz de estar sintonizado, equilibrado, tranquilo, pleno, para que a gente consiga continuar a nossa existência da melhor forma possível. Ter um propósito na nossa vida, identificar cada um de nossos propósitos em cada um de nossos papéis, conseguir aferir claramente qual é esse propósito e ter metas tangíveis, alcançáveis, para que a gente não venha se frustrar. Definir essas metas é determinante para a gente ter uma vida sob controle e com responsabilidade, para que a gente não fique sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa, que a gente fique com a sensação de que a gente pode melhorar ou de que a gente está piorando. É importante a gente ter clareza do que somos, do que estamos fazendo aqui e de para onde vamos. Medir esses nossos aspectos para a gente ter a nossa vida sob controle, para que os nossos propósitos na encarnação, que são vários, nesses diversos papéis que a gente citou aqui, o corpo físico, a saúde emocional, os relacionamentos sociais, os relacionamentos familiares, o trabalho, a nossa religiosidade, a nossa cultura, a nossa satisfação econômica, tudo isso faz parte da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Que a gente possa cuidar de todos esses aspectos, nos inspirar pela inspiração que vem do alto e cuidar das nossas vidas, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Que Jesus nos abençoe nessa administração de nossa vida, para que, planejando-a, nós possamos ter os melhores resultados possíveis, para que quando a gente volte para a pátria espiritual, nós possamos olhar para trás e dizer: está aqui o planejamento da minha encarnação e está aqui o resultado que eu estou entregando. Dei conta da minha administração. Esse é o trabalho e o desafio de todos nós por aqui. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre.